se você trabalha vogais só pedindo para o aluno copiar A, E, I, O, U, cuidado. Isso pode até ajudar no reconhecimento, mas não vai garantir que o aluno esteja entendendo o som das vogais dentro das palavras. Hoje eu vou te mostrar 5 atividades com vogais que começam bem simples, mas que vão avançando até a criança observar a imagem, falar a palavra e escrever a vogal inicial. Então já salva esse vídeo porque ele é o primeiro da nossa série Alfabetização na Prática. Ao seu lado, dentro e fora da sala de aula, Nuvem Kids, diversão que ensina e conecta. Quando a gente fala de vogais na alfabetização, muita gente pensa só em decorar as letras, mas a criança precisa fazer mais do que reconhecer só o desenho das letras. Ela precisa perceber que a vogal ela aparece nas palavras, que ela tem som, que muda a forma de ler e que ajuda a formar sílabas e palavras. Por isso, a ordem das atividades importa. Primeiro, a criança identifica as vogais, depois ela escuta o som inicial, em seguida ela completa as palavras, depois compara mudanças de som e, por fim, ela faz um ditado visual. A primeira atividade é o jardim das vogais. Aqui, as vogais se esconderam no jardim e a criança precisa ligar cada vogal até a flor correta. Mas olha o detalhe importante, essa atividade não trabalha apenas ligar letras, ela trabalha reconhecimento visual e diferenciação. A criança precisa perceber que A, E, I, O, U são vogais, mas que outras letras, por exemplo, B, F, N, J, também aparecem na página e não devem ser ligadas às flores. Na prática, você pode aplicar assim. Primeiro, leia o título com a sua turma e depois peça para as crianças falarem as vogais em voz alta. Em seguida, antes de ligar, pergunte: essa letra é uma vogal ou não? Esse tipo de pergunta simples ajuda a criança a pensar e não apenas fazer a atividade no automático. E no final, ela ainda pode pintar o jardim, então isso parece só uma parte lúdica, mas também ajuda a deixar a atividade mais leve e principalmente para turmas de primeiro ano ou alunos que ainda estão começando. Agora vamos sair da letra visual e entrar na parte do som. A segunda atividade é uma das mais importantes do material, que é a trilha do som inicial. Antes de pintar a vogal, a criança precisa falar o nome da imagem em voz alta. Esse passo não deve ser pulado. Por exemplo, abelha. Abelha. Começa com qual som? Letra A. Elefante. Elefante. Letrinha E. Igreja. Começa com a letra I. Ovó. Começa com a letra O. Uva. Começa com a letra U. Percebe a diferença? Aqui a criança não está só vendo a letra, ela está ouvindo o som da palavra e relacionando esse som com a vogal correta. E essa é uma virada muito importante na alfabetização, porque a escrita ela começa a fazer sentido quando a criança entende que aquilo que ela está falando também pode ser representado por letras. Uma dica de aplicação: antes de você entregar a folha para os seus alunos, você pode fazer uma rodada oral com a sua turma. Então você pode mostrar uma imagem e perguntar: o que é isso? Com qual som começa? Então só depois você pode pedir para pintar a vogal correta. E se algum aluno errar, não corrija apenas dizendo está errado. Você pode repetir a palavra bem devagar e dando bastante ênfase no som inicial. E se você quiser usar essas atividades com a sua turma, elas estarão disponíveis gratuitamente. Então é só você clicar no link da descrição, entrar no Pinterest da Nuvem Kids e baixar elas. Agora a próxima atividade já sobe o nível porque a vogal já deixa de aparecer sozinha e vai entrando nas palavras.
A terceira atividade é qual vogal está faltando. Aqui as palavras perderam as vogais e a criança precisa completar qual vogal está faltando. Veja esse exemplo. Tem a imagem da casa e a palavra casa. Então, a criança observa a imagem, fala a palavra e tenta identificar qual é a vogal que está faltando para ela completar corretamente. Essa atividade ela é mais forte porque tira a vogal do isolamento e a criança começa a perceber que a vogal faz parte das palavras. E aqui a professora pode fazer uma mediação muito boa. Ao invés de só pedir para completar, peça também para a criança falar a palavra bem devagar, como bola, pato, mala, sapo. Então a lógica é a mesma. Primeiro a criança olha a imagem, depois fala a palavra e depois ela identifica o som que falta e por último marca ou escreve a vogal. Esse é um ponto muito importante. A atividade ela não deve virar chute. Então se a criança só olha as opções e marca qualquer uma, então perde parte do objetivo, né? O ideal é sempre trazer a fala oral antes da resposta. A quarta atividade é a máquina mágica das vogais. Essa aqui é uma das mais legais porque ela trabalha a ideia da transformação. A criança observa uma palavra, vê a vogal que está destacada e depois troca essa vogal por outra. Então, o objetivo é perceber que quando a vogal muda, o som também muda. E aqui precisa de um cuidado pedagógico porque nem toda troca vai formar uma palavra comum do dia a dia. E tá tudo bem, porque o foco principal dessa atividade é comparar os sons. Por exemplo, pato. Se eu tiro o A e coloco outra vogal, a leitura muda. O aluno começa a perceber a força da vogal dentro da sílaba. E olha como essa atividade já prepara o caminho para o próximo passo da alfabetização, as famílias silábicas. Porque depois de perceber A, E, I, O, U dentro das palavras, fica mais fácil entender pá, pé, pi, pó e pu. Na aplicação, você pode fazer assim. Escolha uma palavra da folha e depois leia com a sua turma e depois pergunte. Se eu trocar a vogal, o que muda no som? Por exemplo, ma, lá. Se trocar para a letrinha O, que som fica? Esse tipo de atividade ajuda a criança a sair do reconhecimento passivo e entrar na comparação. Então, ela começa a observar as semelhanças e diferença entre os sons. E agora chegamos na quinta atividade, ditado visual das vogais. Essa atividade fecha muito bem a sequência porque junta tudo que veio antes: imagem, fala, som inicial e registro escrito. A criança olha a imagem da abelha, fala abelha, identifica o som inicial e escreve a vogal A. Depois faz o mesmo com elefante, igreja, ovo e uva. Esse tipo de ditado é ótimo porque não depende só da memória da criança. A imagem serve como apoio, mas a resposta exige que ela associe o nome da figura ao som inicial. E aqui está o ponto mais importante do vídeo. Essa atividade pode te mostrar realmente se o aluno está apenas decorando as vogais ou se ele já consegue relacionar imagem, sons e letras. Então, se ele reconhece a vogal no cartaz, mas não consegue identificar o som inicial de abelha, uva, elefante, então talvez você precise voltar para atividades orais, como essa, por exemplo, a trilha do som inicial. Por isso, a ordem do material faz muito sentido, porque primeiro ele reconhece, depois ele escuta, depois completa, compara e por fim registra. Então, recapitulando, na primeira atividade, o Jardim das Vogais, a criança reconhece
reconhece e diferencia as vogais. Na segunda atividade, a trilha do som inicial, ela fala a palavra e identifica o primeiro som. Na atividade da vogal faltando, ela vai completar as palavras. Na máquina mágica, ela percebe que quando troca a vogal, muda o som. E no ditado visual, ela registra a vogal inicial a partir da imagem. Esse é o tipo de sequência que ajuda a trabalhar as vogais com mais intenção e não apenas com mais uma folha solta para preencher tempo. Se você quiser baixar esse brinde gratuito, o link do Pinterest vai estar aqui embaixo na descrição. É só acessar, salvar e usar com a sua turma. Se esse vídeo te ajudou, então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque esse é o primeiro vídeo da nossa série Alfabetização na Prática. Então no próximo vídeo nós já vamos montar uma sequência para trabalhar o alfabeto no primeiro ano. Então já fica por aqui, porque a ideia principal é montar uma trilha para ajudar você, professor, dentro e fora da sala de aula. Um abraço e até o próximo vídeo!